Bom dia, que Deus e o céu te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Nesse dia abençoado, eu quero declarar que Deus te dará mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Eu senti hoje de orar por você e trazer uma palavra. Lembra quando a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. O teu caminho é futuro, é aquilo que ainda será traçado, aquilo que ainda irá acontecer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Escute com atenção. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu estava lendo a palavra de Deus aqui agora, porque eu amanheci com essa palavra no meu coração e Deus falando no meu coração, que existem afastamentos, por mais que você não queira, por mais que não venha estar nos seus planos, mas existem afastamentos que fazem a pessoa prosperar. E quando eu digo prosperar, eu não me refiro em ganhar dinheiro. Eu me refiro em prosperidade, que quer dizer falta de nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Existem afastamentos que só fazem a pessoa prosperar. Observe, existem pessoas que depois que ela se afasta de um ambiente, a vida dela começa a prosperar. Existem casos que a partir do momento que uma determinada pessoa ou algumas determinadas pessoas param de frequentar aquela casa, o casal para de brigar, o casal para de se desentender, o casal começa a prosperar, as coisas começam a dar certo. Existem pessoas que depois que se afastam de outras, sabe, parece que ela começa a ter clareza mental e pensar com a própria mente, porque existem pessoas que, infelizmente, é assim. Tem alguém perto dela que é como se dominasse a mente dela. Ela não pensa através dos pensamentos dela. Ela pensa, ela é teleguiada. Sem perceber, ela é teleguiada. Sem perceber, sabe? Ela é teleguiada, ainda é teleguiada para o mal, sabe? A outra pessoa faz tudo o que ela quer, como se ela fosse uma marionete na mão da outra pessoa. E só depois que ela tem força de se afastar, só depois que ela tem força, sabe, de desvincular, que ela começa a enxergar as coisas com a própria visão, com os próprios olhos, a pensar, sabe, do jeito dela, da forma dela e a agir. E ela prospera. Então, hoje eu acordei com Deus falando isso em meu coração, que existem afastamentos que só nos fazem prosperar. Existem afastamentos que só nos fazem crescer. Logo no início tem pessoas que são tão dependentes emocionais de outra, que quando há um afastamento a pessoa fica meio que perdida. Sabia disso? Existem pessoas que são tão dependentes emocionais de outra que a pessoa fica meio perdida, meio sem saber o que fazer, mas isso é normal. Mas depois a pessoa ela vai sentir uma paz, ela vai sentir uma leveza que nunca mais ela vai querer viver aquela experiência que ela viveu antes. Eu estou aqui com a palavra de Deus, mas antes eu quero que você escreva aí abaixo: Senhor, eu te entrego o meu caminho e o meu futuro. Escreva aí abaixo, por favor. É o que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Senhor, eu te entrego os meus caminhos e o meu futuro. Escreva aí, por favor. E você que está entrando aqui pela primeira vez nessa corrente de oração, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todos os males. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus em primeiro lugar e segundo a sua palavra, que está aberta aqui no livro de Gênesis, no versículo 14, é sobre isso. E se você diz assim: bispo, ore por mim,
e continue orando, porque eu necessito muito de oração. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Eu quero que você clique. É gratuito, não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome completo será escrito, registrado nesse canal, que é uma corrente de oração. E sempre eu vou estar orando, eu vou estar pedindo, eu vou estar clamando pela sua vida. Clique na palavra inscrever-se. Peço também que você clique no símbolo do gostei, tá? É uma mensagem positiva que você manda para o YouTube, então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Você que está fazendo o seu propósito, o seu propósito profético, o seu propósito da intercessão, você que está fazendo agora, você que fizer durante o dia, que Deus te dê mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Que Deus te dê a vitória, que Deus faça o milagre na sua vida. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou ou se afastou dele. Algumas traduções dizem se separou, outra diz se afastou. Agora um detalhe, Ló e Abraão, eles eram parentes. Ló era tio de Abraão. Imagine se o afastamento de dois parentes fez um prosperar. Imagine pessoas que não são nem do seu sangue. Existem pessoas que a presença dela na sua vida impede de coisas boas acontecerem. Essa é a realidade. Existem pessoas. Eu vou contar uma coisa para você aqui, que eu acho que você nunca mais deve esquecer. Já falei isso aqui algumas vezes. Quem é a ovelha mais antiga aqui deve lembrar. Se não lembrar é porque tem muito tempo que eu falei. Sabe, até para você colocar alguém para trabalhar para você, você tem que orar e dizer assim: Senhor, se for do Senhor, se essa pessoa tiver um espírito bom, iluminado, abençoado, se ela for para ser bênção aqui na minha casa, me confirma. Mas se não for, também me confirma para eu tirar. Porque até pessoas que trabalham na sua casa, pessoas que trabalham na sua empresa, pessoas que trabalham com você, entenda, ponha isso na sua cabeça. Pessoas carregam energia espiritual. Tem gente que é luz, tem gente que é trevas. Então às vezes, tem gente que até trabalhando no local, ela leva o peso espiritual para aquele lugar. E a pessoa não entende porque ela não consegue prosperar, não entende porque o casal só vive brigando, não entende porque as coisas acontecem. Tem gente que ela não é ruim, só que existe um espírito ruim na vida dela. Ela não é ruim, é uma boa pessoa, mas existe um espírito ruim na vida dela e ela precisa se libertar, ela precisa buscar Deus. É a mesma coisa, a pessoa está gripada. Ela não quer passar gripe para ninguém, mas se ela está num ambiente, o simples fato dela espirrar, ela vai passar gripe para alguém que está ali, não é verdade? Ela não quer fazer isso, mas ela vai passar. Então a pessoa às vezes é boa, mas ela tem um espírito ruim na vida dela. Um espírito ruim que faz ela sofrer, que faz coisas dar errado. E onde ela vai, esse espírito ruim acompanha ela, que também amarra a vida de outras pessoas. A Bíblia fala sobre uma mulher que 18 anos era encurvada. E ela não era encurvada porque era uma doença normal, havia um espírito de enfermidade na vida dela. Então a Bíblia está falando categoricamente que havia um espírito de enfermidade na vida daquela mulher. E diz a Bíblia, de modo nenhum ela conseguia se endireitar. Essa é a verdade. Às vezes tem gente que ela é uma boa pessoa, mas tem um espírito ruim que acompanha ela. Nada na vida dela dá certo e onde ela entra também ela amarra tudo. O que há nela faz tudo ao redor dar errado. Então até para você colocar alguém para trabalhar para você, você tem que orar. Você tem que orar, pedir a Deus direção, direcionamento. Você entende? Orar. Eu prego a palavra já há muitos anos. Eu já vi gente colocar pessoas para trabalhar
e a pessoa que entrou para trabalhar fazia um verdadeiro inferno na vida do casal. E eu já atendi casais assim. Entendeu como é? De a pessoa colocar o marido e a mulher contra. Olha, ó, seu fulano, eu não queria dizer não, peço que o senhor não fale para eu não perder meu emprego, mas a sua esposa falou isso, isso, isso. Aí depois ela ia para a mulher e falava. Então causava uma briga, uma discussão. Tem gente que é assim. Tem gente que ela não é ruim, mas tem um espírito ruim na vida dela. E tem gente que ela mesma é ruim. Ela mesma é ruim. Então existem afastamentos que só fazem a nossa vida prosperar. Existem afastamentos que só fazem a nossa vida andar. Só fazem as coisas melhorarem em nossa vida. Você entende? Então a minha oração hoje é que permaneça quem é de Deus para a sua vida. E quem não é de Deus, que Ele afaste. Que só permaneça quem é de Deus, e quem não é de Deus, que Ele afaste, que Ele tire da sua vida, que Ele tire dos seus caminhos. Você crê? Você toma posse? Eu quero orar por você nesse momento, quero pedir a Deus pela sua vida, quero clamar pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Digo também que você que é uma pessoa que é intercessora, que Deus levantou na sua casa, na sua família, para orar pela sua casa, para orar pela sua família. Traga a sua família para a corrente de oração. Apresente o que é a rotina espiritual, o hábito de falar com Deus. Deus vai abençoar. Deus vai abençoar a sua casa. Deus te levantou para você ser bênção na vida dos teus familiares, para que através de você se cumpra aquela palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio nisso. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar a vitória. Agora eu vou orar pela sua vida, eu vou pedir a Deus pela sua casa, eu vou pedir a Deus. Deixa eu pegar aqui um momentinho só. Pegar aqui o meu azeite para ungir minha cabeça. Eu vou pedir a Deus para abençoar a sua vida, abençoar sua casa, abençoar sua família, que não falte nada, né? Existem, como eu disse, afastamento que só traz prosperidade para a nossa vida. Não falta nada, passa a não faltar paz, saúde, sabe, prosperidade, sabe, união na família, não é verdade? E eu vou colocar aqui, eu vou abrir a Bíblia. Eu vou abrir, quando eu falei prosperidade, então eu vou abrir a Bíblia aqui no Salmo 23 e nós vamos orar o Salmo 23, lembrando que esse mês, no dia 23 agora, teremos um propósito muito, muito forte, onde nós estaremos derramando o azeite, né, até o cálice transbordar. Dia 23 vai ser um dia profético, você não pode perder. Em nome do Senhor Jesus, vamos fazer o cálice, ó. O cálice. Onde eu vou, eu levo o cálice. O cálice vai transbordar. Deus vai entrar com providência na sua vida em nome do Senhor Jesus. Primeiro ergue a tua mão e declare: o meu cálice irá transbordar. Depois que você falar, escreva aí abaixo: o meu cálice irá transbordar, em nome do Senhor Jesus. Vou colocar o fundo de oração e nós vamos orar o Salmo 23. Aleluia. Com muita fé, ore para todos sempre. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, toma a direção, Pai, toma a frente da nossa vida. Eu sei que existem afastamentos, meu Pai, que só nos fazem crescer, que só nos fazem prosperar, que só nos fazem, meu Pai, ir para a frente. Então, meu Deus, que quem for do Senhor permaneça, e quem não for do Senhor, que o teu Espírito afaste. Faz tua obra, Pai, na vida da tua filha. Faz tua obra, Pai, na vida do teu filho. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém, diga graças a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e te dê a vitória. Ovelha querida, antes de você sair eu te peço, compartilhe essa oração com 23 pessoas, que representa a oração que acabamos de fazer aqui. Que Deus te use como um instrumento, como um vaso em suas mãos. Que cada pessoa que ouvir essa oração seja muito abençoada e que essa bênção volte em dobro para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe. Começa a enxergar as coisas com a própria visão, com os próprios olhos, a pensar, sabe, do jeito dela, da forma dela e a agir. E ela prospera. Então, hoje eu acordei com Deus falando isso em meu coração. Que existem afastamentos que só nos fazem prosperar. Existem afastamentos que só nos fazem crescer. Logo no início, tem pessoas que são tão dependentes emocionais de outra que quando há um afastamento, a pessoa fica meio que perdida. Sabia disso? Existem pessoas que são tão dependentes emocionais de outra que a pessoa fica meio perdida, meio sem saber o que fazer. Mas isso é normal. Mas depois a pessoa ela vai sentir uma paz, ela vai sentir uma leveza que nunca mais ela vai querer viver aquela experiência que ela viveu antes. Eu estou aqui com a palavra de Deus, mas antes eu quero que você escreva aí abaixo: Senhor, eu te entrego o meu caminho e o meu futuro. Escreva aí abaixo, por favor. É o que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Senhor, eu te entrego os meus caminhos e o meu futuro. Escreva aí, por favor. E você que está entrando aqui pela primeira vez nessa corrente de oração, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todos os males. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus em primeiro lugar e segundo a sua palavra, que está aberta aqui no livro de Gênesis, no versículo 14, é sobre isso. E se você diz assim: bispo, ore por mim e continue orando porque eu necessito muito de oração. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Eu quero que você clique. É gratuito, não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome completo será escrito, registrado nesse canal, que é uma corrente de oração. E sempre eu vou estar orando, eu vou estar pedindo, eu vou estar clamando pela sua vida. Clique na palavra inscrever-se. Peço também que você clique no símbolo do gostei, tá? É uma mensagem positiva que você manda para o YouTube. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Você que está fazendo o seu propósito, o seu propósito profético, o seu propósito da intercessão, você que está fazendo agora, você que fizer durante o dia, que Deus te dê mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Que Deus te dê a vitória, que Deus faça o milagre na sua vida. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou ou se afastou dele. Algumas traduções dizem se separou, outra diz se afastou. Agora um detalhe, Ló e Abraão, eles eram parentes. Ló era tio de Abraão. Imagine se o afastamento de dois parentes fez um prosperar.
Imagine pessoas que não são nem do seu sangue. Existem pessoas que a presença dela na sua vida impede de coisas boas acontecerem. Essa é a realidade. Existem pessoas. Eu vou contar uma coisa para você aqui, que eu acho que você nunca mais deve esquecer. Já falei isso aqui algumas vezes. Quem é a ovelha mais antiga aqui deve lembrar. Se não lembrar é porque tem muito tempo que eu falei. Sabe, até para você colocar alguém para trabalhar para você, você tem que orar e dizer assim: Senhor, se for do Senhor, se essa pessoa tiver um espírito bom, iluminado, abençoado, se ela for para ser bênção aqui na minha casa, me confirma. Mas se não for, também me confirma para eu tirar. Porque até pessoas que trabalham na sua casa, pessoas que trabalham na sua casa, pessoas que trabalham na sua empresa, pessoas que trabalham com você, entenda, ponha isso na sua cabeça. Pessoas carregam energia espiritual. Tem gente que é luz, tem gente que é trevas. Então às vezes, tem gente que até trabalhando no local, ela leva o peso espiritual para aquele lugar. E a pessoa não entende porque ela não consegue prosperar, não entende porque o casal só vive brigando, não entende porque as coisas acontecem. Tem gente que ela não é ruim, tem gente que ela não é ruim, só que existe um espírito ruim na vida dela. Ela não é ruim, é uma boa pessoa, mas existe um espírito ruim na vida dela e ela precisa se libertar, ela precisa buscar Deus. É a mesma coisa, a pessoa está gripada. Ela não quer passar gripe para ninguém, mas se ela está num ambiente, o simples fato dela espirrar, ela vai passar gripe para alguém que está ali, não é verdade? Ela não quer fazer isso, mas ela vai passar. Então a pessoa às vezes é boa, mas ela tem um espírito ruim na vida dela. Um espírito ruim que faz ela sofrer, que faz coisas dar errado. E onde ela vai, esse espírito ruim acompanha ela, que também amarra a vida de outras pessoas. A Bíblia fala sobre uma mulher que 18 anos era encurvada. E ela não era encurvada porque era uma doença normal, havia um espírito de enfermidade na vida dela. Então a Bíblia está falando categoricamente que havia um espírito de enfermidade na vida daquela mulher. E diz a Bíblia, de modo nenhum ela conseguia se endireitar. Essa é a verdade. Às vezes tem gente que ela é uma boa pessoa, mas tem um espírito ruim que acompanha ela. Nada na vida dela dá certo e onde ela entra também ela amarra tudo. O que há nela, faz tudo ao redor dar errado. Então até para você colocar alguém para trabalhar para você, você tem que orar. Você tem que orar, pedir a Deus direção, direcionamento. Você entende? Orar. Eu prego a palavra já há muitos anos. Eu já vi gente colocar pessoas para trabalhar e a pessoa que entrou para trabalhar fazer um verdadeiro inferno na vida do casal. E eu já atendi casais assim. Entendeu como é? De a pessoa colocar o marido e a mulher contra. Olha, seu fulano, eu não queria dizer não, peço que o senhor não fale para eu não perder meu emprego, mas a sua esposa falou isso. Aí depois ela ia para a mulher e falava. Então causava uma briga, uma discussão. Tem gente que é assim. Tem gente que ela não é ruim, mas tem um espírito ruim na vida dela. E tem gente que ela mesma é ruim. Ela mesma é ruim. Então existem afastamentos que só fazem a nossa vida prosperar. Existem afastamentos que só fazem a nossa vida andar, só fazem as coisas melhorarem em nossa vida. Você entende? Então a minha oração hoje é que permaneça quem é de Deus para a sua vida. E quem não é de Deus, que Ele afaste. Que só permaneça quem é de Deus e quem não é de Deus, que Ele afaste, que Ele tire da sua vida, que Ele tire dos seus caminhos. Você crê? Você toma posse? Eu quero orar por você nesse momento. Quero pedir a Deus pela sua vida, quero clamar pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Digo também que você que é uma pessoa que é intercessora, que Deus levantou na sua casa, na sua família, para orar pela sua casa, para orar pela sua família, traga a sua família para a corrente de oração, apresente o que é a rotina espiritual, o hábito de falar com Deus. Deus vai abençoar a sua casa. Deus te levantou para você ser bênção na vida
dos teus familiares, para que através de você se cumpra aquela palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu creio nisso. Eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar vitória. Agora eu vou orar pela sua vida, eu vou pedir a Deus pela sua casa, eu vou pedir a Deus. Deixa eu pegar aqui um momentinho só. Pegar aqui o meu azeite para ungir minha cabeça. Eu vou pedir a Deus para abençoar a sua vida, abençoar sua casa, abençoar sua família, que não falte nada, né? Existem, como eu disse, afastamento que só traz prosperidade para a nossa vida, não falta nada, passa a não faltar paz, saúde, sabe, prosperidade, sabe, união na família, não é verdade? E eu vou colocar aqui, vou abrir a Bíblia, quando eu falei prosperidade, então eu vou abrir a Bíblia aqui no Salmo 23 e nós vamos orar o Salmo 23, lembrando que esse mês, no dia 23 agora, teremos um propósito muito, muito forte, onde nós estaremos derramando o azeite, né, até o cálice transbordar. Dia 23 vai ser um dia profético, você não pode perder. Em nome do Senhor Jesus, vamos fazer o cálice, ó. O cálice, onde eu vou, eu levo o cálice vai transbordar. Deus vai entrar com providência na sua vida em nome do Senhor Jesus. Primeiro ergue a tua mão e declare: o meu cálice irá transbordar. Depois que você falar, escreva aí abaixo: o meu cálice irá transbordar em nome do Senhor Jesus. Vou colocar o fundo de oração e nós vamos orar o Salmo 23. Aleluia. Com muita fé, ore comigo todos sempre. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, toma a direção, Pai, toma a frente da nossa vida. Eu sei que existem afastamentos, meu Pai, que só nos fazem crescer, que só nos fazem prosperar, que só nos fazem, meu Pai, ir para a frente. Então, meu Deus, que quem for do Senhor permaneça, e quem não for do Senhor, que o teu Espírito o afaste. Faz tua obra, Pai, na vida da tua filha. Faz tua obra, Pai, na vida do teu filho. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Começa a enxergar as coisas com a própria visão, com os próprios olhos, a pensar, sabe, do jeito dela, da forma dela e a agir. E ela prospera. Então, hoje eu acordei com Deus falando isso em meu coração, que existem afastamentos que só nos fazem prosperar. Existem afastamentos que só nos fazem crescer. Logo no início, tem pessoas que são tão dependentes emocionais de outra, que quando há um afastamento, a pessoa fica meio que perdida. Sabia disso? Existem pessoas que são tão dependentes emocionais de outra que a pessoa fica meio perdida, meio sem saber o que fazer. Mas isso é normal. Mas depois a pessoa ela vai sentir uma paz, ela vai sentir uma leveza que nunca mais ela vai querer viver aquela experiência que ela viveu antes. Eu estou aqui com a palavra de Deus, mas antes eu quero que você escreva aí abaixo: Senhor, eu te entrego o meu caminho e o meu futuro. Escreva aí abaixo, por favor. É o que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Senhor, eu te entrego os meus caminhos e o meu futuro. Escreva aí, por favor. E você que está entrando aqui pela primeira vez nessa corrente de oração, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todos os males.
Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus em primeiro lugar e segundo a sua palavra, que está aberta aqui no livro de Gênesis, no versículo 14, é sobre isso. E se você diz assim, bispo, ore por mim e continue orando porque eu necessito muito de oração. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Eu quero que você clique. É gratuito, não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome completo será escrito, registrado nesse canal, que é uma corrente de oração. E sempre eu vou estar orando, eu vou estar pedindo, eu vou estar clamando pela sua vida. Clique na palavra inscrever-se. Peço também que você clique no símbolo do gostei, tá? É uma mensagem positiva que você manda para o YouTube, então ele faz com que outras pessoas conheçam essa grande corrente de oração. Você que está fazendo o seu propósito, o seu propósito profético, o seu propósito da intercessão, você que está fazendo agora, você que fizer durante o dia, que Deus te dê mãos abençoadas, família protegida e bênçãos multiplicadas. Que Deus te dê a vitória, que Deus faça o milagre na sua vida. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 13, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou ou se afastou dele. Algumas traduções dizem se separou, outra diz se afastou. Agora um detalhe, Ló e Abraão, eles eram parentes. Ló era tio de Abraão. Imagine se o afastamento de dois parentes fez um prosperar. Imagine pessoas que não são nem do seu sangue. Existem pessoas que a presença dela na sua vida impede de coisas boas acontecerem. Essa é a realidade. Existem pessoas. Eu vou contar uma coisa para você aqui, que eu acho que você nunca mais deve esquecer. Já falei isso aqui algumas vezes. Quem é a ovelha mais antiga aqui deve lembrar. Se não lembrar é porque tem muito tempo que eu falei. Sabe, até para você colocar alguém para trabalhar para você, você tem que orar e dizer assim, Senhor, se for do Senhor, se essa pessoa tiver um espírito bom, iluminado, abençoado, se ela for para ser bênção aqui na minha casa, me confirma. Mas se não for, também me confirma para eu tirar. Porque até pessoas que trabalham na sua casa, pessoas que trabalham na sua empresa,